Olá, tudo bem? Gente, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando depois de uma série de mudanças que aconteceram comigo e principalmente internamente. Tô aqui, tava em casa, limpando a casa e a vontade, a força para que eu colocasse para fora tudo que eu tenho vivido, tudo que eu tenho visto foi muito grande e eu parei o que eu estava fazendo com cara de dona de casa em pleno domingo para vir falar com vocês. Então, assim, desde que eu entrei no Axis, um processo de autoconhecimento muito grande, muito grande, muito grande mesmo. E esse processo ele inclui várias coisas e ele tem várias camadas. E cada vez a gente vai acessando camadas mais profundas. E a gente aprende a seguir o nosso corpo e a seguir aquilo que a gente precisa pôr para fora. E essa semana isso tá muito forte, tá gritando, né? Que é o julgamento e a permissão. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Quando eu entro no julgamento, eu estou partindo de algo que me foi imposto. Então, eu estou partindo de um pré-conceito que me foi posto, de que algo é certo ou algo é errado. E quando a gente se aprofunda no Axis, quando a gente começa a entender as coisas, a gente parte do princípio de que não existe certo e errado. As pessoas são como são, elas são como elas dão conta de ser. E isso foi uma grande virada de chave. Quando eu entro no julgamento, eu não me permito receber de lugar nenhum, porque eu estou julgando como certo e errado. Quando eu entro no julgamento dos meus pais, eu entro nesse julgamento e eu não me permito receber deles. E eu não me permito receber deles o que eles fizeram de mais precioso, que foi me dar vida. E eu começo a entrar num movimento de que os meus pais, ou o meu pai, ou a minha mãe, ou os dois juntos, são culpados pela minha realidade. E aí, quando a gente começa a entender como funciona o sistema familiar, que a gente conhece, que a gente sai desse julgamento, a gente entende que não teve um culpado, que cada um fez aquilo que deu conta de fazer. E como que eu cheguei nisso, né? Como que eu comecei a entender isso? Então, o ano passado, que eu comecei neste processo, né, de me aprofundar no Axis, já há algum tempo, desde 2024, que eu venho conhecendo um pouco mais, mas o ano passado eu fiz a classe e me aprofundei um pouco mais. E eu entendi que, assim, eu não tô dizendo que terapia não funciona. Funciona muito bem. Mas enquanto a gente não olha para dentro, enquanto a gente não vai para o autoconhecimento, a coisa não muda. Enquanto a gente não entende o nosso lugar no sistema, a coisa não muda. E eu fico achando um culpado para os meus problemas. Por que eu tô dizendo isso? Porque é muito fácil a gente culpar alguém pelo que a gente sente. Nossa, é muito fácil eu culpar o meu pai porque eu não fui vista quando eu era criança. Então, todos os meus problemas giram em torno disso. Mas a gente esquece que existe um sistema familiar por trás disso. O pai não foi sozinho. Existe um pai, existe uma mãe, existe um avô, existe uma avó, existe bisavô, bisavó, existe um sistema familiar. E quando eu entendo isso, eu paro de culpar os outros e eu tomo a minha posição no meu lugar. E eu passo a enxergar as coisas do meu lugar. Ok, eu entendi isso, então isso significa que meu problema está resolvido, que eu nunca mais vou precisar olhar para isso? Não. Isso significa que eu vou olhar para isso em várias camadas. E cada vez eu vou dar conta de olhar uma camada mais profunda. E aí eu paro de achar culpado para tudo. Então, quando eu falo que eu tô cansada,
que eu tô sobrecarregada, que eu não aguento mais, qual é o meu papel nisso? Eu tô carregando coisa que não é minha. Eu tô carregando dores de outras pessoas. Eu tomei para mim dores que são de outras pessoas. E quando eu passo a olhar para as minhas dores, eu entendo todo o sistema. E eu sei que esse sistema existe, mas eu me coloco no meu lugar. Eu me coloco onde eu deveria estar. E a coisa começa a fluir. Então, quando eu paro de olhar com julgamento, e não só para os meus pais, mas para todo mundo, eu começo a entender que cada um faz aquilo que dá conta de fazer. Então, assim, eu falo que, assim, hoje eu entendo muito o meu sistema familiar porque eu parei de julgar como certo e errado. Eu parei de julgar o meu pai e colocá-lo numa posição de que ele foi o culpado. E aí eu entendo que todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Todo mundo tem o que deu conta de fazer. Então, assim, olhar para o seu sistema familiar sem julgamentos é o primeiro passo para a gente tentar resolver qualquer coisa. Olhar para o seu sistema sem julgamento é o primeiro passo para que eu possa receber dos meus pais, dos meus antepassados, dos meus ancestrais, e eu possa começar a olhar de uma outra forma sem o julgamento. Que eu posso olhar para minha família sem julgamento, porque eu estou na permissão para receber deles. Eu estou na permissão para receber de qualquer um, sem julgamentos. Então, a gente coloca às vezes as pessoas numa posição e aí isso revela muito mais sobre nós do que sobre a outra pessoa. Isso revela muito mais sobre a minha visão do que sobre a outra pessoa. Então, quando eu estou no julgamento, quando eu estou olhando para o outro como a postura do outro como errada, eu estou dizendo que eu estou achando um culpado para o meu problema e eu não quero resolver. Quando eu julgo que a ajuda que eu preciso vai vir de tal forma, eu não estou me permitindo receber. Quando eu proponho para alguém ajuda e a pessoa diz não, a pessoa não está disposta a resolver problema nenhum, porque ela não está disposta a receber o que quer que seja. E a minha ajuda pode não vir como uma sessão de terapia. A minha ajuda pode vir com um áudio de alguém que eu ouvi e fez sentido para mim e eu entendo que vai fazer sentido para outra pessoa. A minha ajuda pode vir com a indicação de que, olha, conhece esse trabalho aqui. E não necessariamente como eu ouvir o que a pessoa tem a dizer. Porque eu não estou no julgamento do que receber, do que dar, do que receber. Eu estou na permissão. Então, quando eu parto do julgamento de que a pessoa só vai me ajudar da forma que eu quero, eu não estou disposta a resolver o meu problema. Eu estou disposta a reclamar. E aí eu entro na posição de criança, porque criança reclama e não resolve, porque ela corre para a mãe, ela corre para o pai. E aí eu começo a achar culpados para os meus problemas. Eu começo a achar culpados para tudo que eu estou vivendo. Mas hoje, e depois de autoconhecimento, depois de muita coisa que eu percebi, que eu vi, eu posso dizer que eu sou responsável pelo que eu crio. Eu não preciso culpar o outro. E quando eu culpo o outro, eu não estou procurando resolver o meu problema. Eu estou procurando achar um culpado para me isentar da responsabilidade de mexer o meu corpo, de mexer
a bunda, para falar a verdade, e resolver o que eu preciso. Olhar para aquilo que eu preciso de fato. Então, quando eu tô no julgamento, eu não consigo fazer isso. Porque eu tô julgando que alguém agiu errado, de acordo com os princípios que me foram falados, que me foram colocados na cabeça, de que aquilo era errado, e que todos os problemas de todo mundo se deu por conta disso. E aí eu não consigo receber de ninguém. A minha vida trava, o relacionamento virou uma caca, a vida financeira virou uma bosta. Então, assim, a gente precisa começar a perceber que julgar o outro não vai resolver o que eu tenho de problema. Julgar o outro só vai me fazer reclamar. Só vai me fazer colocar a culpa no outro. E aí a gente aprende no Whats que não existe culpa. Existe aquilo que o outro deu conta de fazer e aquilo que eu dei conta de receber. E assim, primeira coisa, os pais, eles nos deram a vida. Isso já é uma coisa que não tem preço. Eles nos deram a vida. E ponto. O que eles fizeram ao longo disso é sobre eles e não é sobre mim. O que eles fizeram durante o meu crescimento, durante o tempo que eu convivi com eles, é sobre eles e não é sobre mim. Então, quando eu parei de julgar, eu entendi que todas as situações que eu vivi durante a minha convivência com eles foi por conta dos dois e não foi por conta de um só. Quando um dos dois diz, eu não me separo por causa dos filhos, ele está transferindo para os filhos uma responsabilidade que não é deles. Uma criança não dá conta de carregar o peso dessa situação. Uma criança não dá conta de conviver com o peso dessa situação, da responsabilidade da vida de caca que o pai e a mãe teve. Então, quando um dos dois diz que eu não me separo por causa dos filhos, ele não teve a coragem de assumir o adulto que precisava ser e tomar uma atitude. E aí eu não estou dizendo que é o pai ou que é a mãe, porque isso pode ser falado por qualquer um dos dois. Isso pode ser dito pelos dois. E aí é o primeiro peso que a gente carrega. A responsabilidade da vida de caca dos nossos pais. De ter ficado num casamento que sabia que era uma furada. E nós não temos esse peso. Só que eu só percebi isso quando eu parei de julgar o meu pai. Ele foi o que ele deu conta de fazer. Ele foi o que ele deu conta de ser. E hoje eu consigo buscar aquilo que ele não me deu. Eu consigo buscar aquilo que faltou. Porque se eu continuar olhando para a falta, para o que ele não me deu, para o que faltou, vai faltar em todas as áreas da minha vida. Vai faltar no relacionamento, vai faltar no financeiro, vai faltar em tudo, no meu trabalho, vai faltar em tudo. Então, quando eu sou responsabilizada pela vida deles, eu já começo a carregar um peso aí que não é meu. Então, ok, você não se separou, não foi por minha culpa. Você não se separou porque você não deu conta. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Porque a gente não tem... E aí, de novo, eu não entro no julgamento de que ela ou ele não deu conta por isso ou por aquilo. Não deu conta porque era aquilo que não dava conta de fazer. E ok, mas eu não posso responsabilizar o outro por aquilo que eu não dou conta de fazer. Eu não posso responsabilizar o outro por ter criado uma vida difícil. Se no meu casamento eu já via que não estava bem, eu insisti naquilo. E aí eu insisti por uma visão minha, por um pré-julgamento meu. Ou porque eu aprendi que não podia se separar,
ou porque eu aprendi que não, que o casamento tem que aguentar tudo, tem que ser desse jeito. Então eu não vou julgar o porquê a pessoa ficou. Mas eu também não aceito mais ser responsabilizada por aquilo que eu não criei. E quando a gente passa a olhar desse lado, a vida fica mais leve. A gente para de carregar um peso que não é nosso. A gente para de carregar aquilo que é do outro. E aí a gente vai acessar isso de várias formas. No momento eu acessei isso logo de cara? Não acessei. Eu levei quase 2 anos para entender isso. E eu entendi isso quando eu vi um áudio no Spotify da minha mentora, dizendo justamente sobre isso. Quem ouviu, ou do pai ou da mãe, que não se separou por conta dos filhos. E aí isso me chocou, porque eu sempre coloquei a minha mãe como a coitadinha da história. Nossa, ela foi a guerreira, que aguentou tudo, que suportou tudo. Ela suportou porque ela dava conta de suportar. E ninguém é coitadinho, porque todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Nós temos o livre-arbítrio de ir, de ficar, e ninguém pode tomar uma atitude por nós. Se o meu casamento não tá bom, eu não posso responsabilizar o meu filho por ficar nisso. Eu não posso responsabilizar outra pessoa por ficar nisso. Então, quando a gente julga os nossos pais neste olhar, a gente carrega uma dor que não é nossa. E aí a gente acha que a nossa dor é só porque o meu pai não me olhou quando eu precisei. É só porque o meu pai estava ausente quando eu procurei. E não é. Porque eu já comecei a carregar uma responsabilidade no útero. Quando a minha mãe engravidou e foi obrigada a casar. E por que ela foi obrigada a casar não me interessa. Ela casou porque ela ficou grávida. Olha a responsabilidade que a gente já carrega do útero. Eu estou mudando a minha vida por causa do meu filho. Isso é um crime. Eu estou mudando a minha vida por causa do meu filho. Eu estou num casamento fracassado por causa do meu filho. Isso é um crime. Não, eu estou num casamento fracassado porque eu não dou conta de sair. E eu não mexi nada para sair disso. A mudança que a gente tanto procura, ela só acontece quando a gente faz um movimento, seja ele qual for, de escolher diferente, de buscar um trabalho, de buscar o autoconhecimento, porque aí isso vai me fazer enxergar coisas e vai me dar forças para eu sair daquilo que eu tô reclamando. Agora, se eu não quero sair, eu vou continuar reclamando. E aí eu vou entrar no julgamento de que a ajuda só vai vir de uma determinada forma. E a gente sabe que não é assim. Ela vem daquilo que a gente dá conta de receber. Ela vem da forma que a gente precisa receber. Ela não vem da forma que a gente quer. Então, quando eu entro nesse julgamento de que existe um culpado em qualquer um dos lados, seja pai ou seja mãe, quando eu entro nesse julgamento, que eu coloco um como culpado e um como vítima, eu tô carregando a dor dessa vítima. E que não é vítima. Ela fez aquilo que ela dá conta de fazer. E que ela precisa tomar a posição de carregar a dor dela. Eu preciso tomar a posição de carregar a minha dor. Eu não posso transferir para o outro. Porque eu vou estar transferindo para o outro um peso que não é dele. Eu vou estar transferindo para o outro um peso que não faz parte da vida dele. Já vem tantos outros junto. Ele vai ter que carregar mais esse peso. Então, olha para o que você está julgando. Olha para a sua relação com os pais. Olha para o sistema familiar todo.
E seja íntegro de falar, ok, eu não quero resolver, eu quero reclamar. E aí entra mais um ponto que é a integridade. Todo mundo ouve falar que integridade, é eu não roubar, é eu não matar, é eu não trair. Eu sou uma pessoa íntegra. Você é uma pessoa íntegra para o mundo, não para você. E quando a gente não é íntegro com a gente mesmo, a coisa também não anda. Então seja íntegro e fala, ok, eu não quero resolver, eu quero reclamar. Não dou conta de resolver agora. Eu não quero olhar para isso agora. Mas também para de reclamar. E se põe numa posição de adulto. Porque adulto resolve. Adulto fala o que é para falar. Adulto faz aquilo que é para fazer. Então, criança não tem relacionamento, criança não tem dinheiro, criança não tem. O que ela tem é aquilo que o outro dá. E quando eu me coloco nessa posição de criança, eu tenho que me contentar com aquilo que o outro dá. Eu tenho que me contentar com aquilo que eu recebi. Foi pouco. Só que hoje eu sou adulto e eu posso ir atrás. Eu não preciso ficar esperando alguém me dar. Eu não preciso ficar esperando ser olhada, ou pelo pai ou pela mãe. Porque hoje eu dou conta de olhar. Olhar para o que eu escolho. Olhar para o que eu preciso. Olhar para o que eu quero. E eu não preciso ficar esperando o meu pai vir me dar. Então, o peso que a gente carrega, muitas vezes, não é nosso. E se você quer resolver, se você quer tomar uma atitude de resolver isso, seja íntegro com você e busque ajuda para resolver. Agora, se você não quer resolver, se você quer continuar reclamando, seja íntegro de dizer, eu quero continuar reclamando. Mas para de buscar um culpado. Porque quando a gente busca um culpado, a gente está tirando a nossa responsabilidade, jogando um peso para o outro que também não é dele. Todo mundo já tem o seu peso. E quando eu jogo para o outro que não é dele, eu não estou soltando de mim. Porque o peso continua comigo. Mas eu estou colocando em mais alguém. Então, o Axis, a constelação familiar, a aromaterapia são terapias integrativas. E elas trazem esse olhar como um todo. De que não existe um certo e um errado. Existe um julgamento sobre o certo e o errado dentro de um ponto de vista que alguém colocou. E aí, quando eu saio desse ponto de vista que me colocaram, de que o meu pai não foi provedor, de que o meu pai não foi isso, de que o meu pai não foi aquilo, eu olho, tá, o meu pai não foi, mas cadê a minha mãe nessa história? Ela tava olhando pra onde? E aí? Ou ela tava colocando nos filhos a responsabilidade dela ficar num casamento que não era bacana? É assim? O que eu não dou conta de fazer, eu coloco a culpa no outro. Então, a gente precisa tomar uma postura de se mexer para resolver. Vai resolver tudo de uma vez? Não, não vai. Vai resolver por camadas. E vira e mexe, essa camada vai voltar. Vira e mexe, esse assunto vai voltar. E aí ele vai trazer algo novo dentro desse sistema. Ele vai trazer algo novo dentro daquilo que precisa ser olhado. Então, quanto mais a gente busca o autoconhecimento, mais a gente consegue entender as cacas que a gente se mete, as cacas que a gente cria. Então, se eu tô carregando um peso que não é meu, mas eu também não aceito ajuda, e eu acho que a ajuda vai vir só de alguém, fica difícil de resolver. E aí eu não quero resolver. Eu quero achar um culpado. Quando eu paro de procurar um culpado, eu consigo resolver. Quando eu parei de culpar o meu pai por muitas coisas, eu comecei a olhar o sistema de uma forma diferente. Eu comecei a olhar para minha mãe de uma forma diferente. E hoje eu honro os dois, porque os dois fizeram aquilo que eles davam conta de fazer. Só que eu parei de carregar um peso que não era meu. E aí, isso a gente percebe no corpo. A postura muda, o peso muda. E aí, como seria?
Você olhar para isso de uma forma diferente. Olhar para isso sem julgamento, de que o meu pai foi certo e a minha mãe foi errada, ou de que o meu pai foi errado e a minha mãe foi a certa da história. Como seria eu olhar para isso sem julgar o que um fez ou o que o outro fez? Então, tenta esse vídeo para fazer pensar mesmo. Quanto eu tô julgando o outro e não tô disposta a mudar nada. Porque eu tô disposta a julgar. Tô disposta a achar um culpado. E assim, esse vídeo vai dar conta para alguém que esteja disposto a receber. Então, que ele chegue para muitas pessoas que estão dispostas a receber. Com essa carinha de domingo, de quem estava arrumando as coisas, e que precisou parar para dizer isso. Precisou parar para dizer que a gente não precisa olhar com julgamento para nada. Porque quando eu olho para o julgamento, quando eu olho com julgamento para tudo, eu não tenho oportunidade de receber, eu não me permito receber de nada. E se eu não me permito receber, eu não me permito receber o amor, eu não me permito receber dinheiro, eu não me permito receber de lugar nenhum. Porque eu estou julgando como é que as coisas vão acontecer, como é que as pessoas vão agir, como é que isso vai chegar. E se eu estou julgando, eu não recebo. Se eu estou julgando que a ajuda precisa vir de um determinado lugar, eu estou dizendo que eu só quero dali, eu não quero de outro lugar. E quando eu estou buscando um culpado, eu estou buscando um culpado, eu não estou buscando resolver. Então, como seria parar de julgar e olhar para o nosso sistema de uma outra forma? Como seria parar de julgar o pai e a mãe e olhar para eles de uma outra forma? E soltar aquilo que não é nossa responsabilidade. Soltar aquele peso que não é nosso. Isso faz tanta diferença. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha, assiste, pensa, reflete e qualquer coisa me chama. Beijo, bom domingo.